pois só tu és Senhor. Paz em um lugar que não terá fim, que não Imagine what God could do with us if we could preach the gospel with harmony like they can sing. Imaginem o que Deus pode fazer através de nós se nós pregarmos o Evangelho com harmonia, assim como nós ouvimos. It'd be really beautiful to hear the gospel preached with voices all over the world singing the same tune. Seria maravilhoso ouvir o Evangelho sendo pregado com vozes por todo mundo, mas cantando a mesma música. Well, tonight is our last study Nessa noite é o nosso último estudo on righteousness by faith. sobre justiça pela fé. It's our last study together. É o nosso último estudo juntos. But I'm hoping and praying that it is a beginning for you. Mas eu estou esperando e orando que seja um começo para vocês. And that you will study for yourselves. E que você possa estudar por si mesmo. Shall we have another word of prayer before we continue? Vamos orar mais uma vez antes de continuar. Nosso querido Deus, amado Pai, mais uma vez estamos aqui na última mensagem desta série. Queremos agradecer pelas coisas que tens nos revelado até agora. E queremos orar, primeiramente, pelos teus instrumentos. Pelo irmão Cameron, que ele possa transmitir a mensagem com clareza e com poder, e que seja a tua palavra e não as dele. Seja também comigo, torna-me um fiel intérprete e usa-me. Opera através de mim também, para que todos compreendam. E pedimos também por cada um de nós que vai ouvir essa mensagem, que possamos abrir o coração, recebê-la e que ela dê muito fruto na nossa vida. Pedimos isso e agradecemos já em nome de Jesus Cristo. Amém. Amen. Well, I would like to welcome you again this evening. Bem, eu gostaria de dar-lhes as boas-vindas de novo nesta noite. And again, I would like to welcome those who are connecting through the internet. E de novo quero dar as boas-vindas àqueles que estão ali na internet. And we continue to pray that the connection will be consistent, E continuamos a orar que a conexão seja constante, that you may continue to learn with us. para que vocês continuem aprendendo conosco. Tonight, Nesta noite, we will be speaking more specifically on the subject of the loud cry. nós vamos falar mais especificamente sobre o tópico do alto clamor. But before we do that, Mas antes de fazermos isso, I just want to talk a little bit about the Sabbath. eu quero falar só um pouquinho sobre o sábado. The Sabbath O sábado is a sign é um sinal that God is sanctifying us. de que Deus está nos santificando. I believe we all understand
that the Bible speaks of that. Eu acredito que todos nós sabemos que a Bíblia já fala disso. And what does the word sanctify mean? E o que quer dizer a palavra santificar? The word was used very much in respect to the articles of furniture that were used in the sanctuary. Essa palavra era usada muito em relação aos móveis do santuário. And everything was to be sanctified. E tudo era para ser santificado. Sanctify simply means A palavra santificar simplesmente quer dizer to be separated for a holy use. ser separado para uso santo. And this is what God wants to do with his people. E é isso que Deus quer fazer com esse povo. He wants to separate a people from the world Ele quer separar um povo do mundo so that he may use them. para que ele possa usá-lo. Let's read Isaiah chapter 58 verses 12 to 14. Vamos ler então Isaías, capítulo 58, versos 12 a 14. Isaías 58, 12 a 14. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. These verses are very well known to Seventh-day Adventists. Esses versículos são bem conhecidos dos adventistas do sétimo dia. The repairers of the breach. Reparadores da brecha. But did you see there in verse 13 Mas vocês veem que no verso 13, the sign of our sanctification? o sinal da nossa santificação. The sign that God is the one doing the works in our lives. O sinal de que Deus é aquele fazendo as obras na nossa vida. Because it says Porque diz that we are to turn away our feet from doing our pleasure on his holy day. que nós devemos desviar o nosso pé de fazer o nosso próprio prazer nesse dia santo. Not doing our own ways. Não seguindo os nossos próprios caminhos, Not finding our own pleasure, não o nosso próprio prazer, nor speaking our own words. e nem falar as nossas próprias palavras. So right there in the Sabbath Então ali no sábado is the very message está a mensagem of the life of God in us. da vida de Deus em nós. He doing the works and us letting him do the works. Ele fazendo a obra e nós deixando ele fazer a obra. In my country, some people call Seventh-day Adventists E no meu país as pessoas chamam os adventistas do sétimo dia, one day a week Christians. algumas pessoas dizem que são cristãos de um dia por semana. On the Sabbath, they live very holy lives. No sábado eles vivem vidas bem santas, But during the rest of the week, the people see something different. mas no resto da semana as pessoas veem algo diferente. The Sabbath is a sign O sábado é um sinal that God is changing our entire life. de que Deus está mudando toda a nossa vida. And if we will let him, E se nós permitirmos, the Sabbath will be an amazing day of rest o sábado será um maravilhoso dia de repouso, because we will have special time with our Savior. porque teremos um momento especial com nosso Salvador. Now we have another 6 more days until we can do that. Agora faltam mais 6 dias para termos isso novamente. No, my friends, he's always with us. Não, meus amigos, Ele está sempre conosco. And we can always have his communion.
E podemos sempre ter esta comunhão. Even as we go to work, Mesmo ao irmos para o trabalho, or we do what needs to be done around the home, ou fazermos o que temos que fazer na casa, He is with us. Ele está conosco. And we can continue to commune with Him. E nós podemos continuar em comunhão com Ele. Shall we commence our study this evening from a quotation from Testimony to Ministers, page 91. Então vamos começar o estudo dessa noite com uma declaração de testemunhos para ministros, página 91. Which I think most of you are familiar with. A maioria de vocês já está familiarizados, eu acredito. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. You see here Vocês veem aqui? exactly what we've been studying. É o que nós temos estudado. The righteousness of Christ, A justiça de Cristo, which God is inviting us to receive, que Deus está nos convidando a receber, is made manifest in obedience to all the commandments of God. é manifestada em obediência a todos os mandamentos de Deus. Do you see why I emphasize that we need to understand the word righteousness as right doing? E vocês veem por que eu enfatizei que temos que entender a palavra justiça como ser fazer o bem. Because it becomes practical. Porque aí se torna prático. It's not just some legal declaration, but it's not in the reality. Não é só uma declaração legal que não está na realidade. If God does something, He does it right. Se Deus faz algo, Ele faz certo. He does it fully. Ele faz de forma completa. Continuing on. Continuando. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. There it is again. E ali de novo, The gift. o dom, a dádiva, Imparted. que é comunicada, The very right doing in the life of Christ ou fazer o bem da vida de Cristo, given to us. dado a nós. This last part, please. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Amen. Amém? If you're looking for some purpose in your life, Se você está buscando um propósito na sua vida, there it is. está ali, Very clear. bem claro. Really, it should be our priority in life E realmente deve ser a nossa prioridade na vida. to share this message with everyone. Compartilhar essa mensagem com todos. What did Paul say? O que Paulo disse? I am not ashamed of the gospel of Christ, Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. because it is the power of God unto salvation. Porque é o poder de Deus para a salvação. My friends, with what we have studied these few days, Meus amigos, com o que estudamos nesses últimos dias, we not only have a very strong declaration of God's love, nós não temos só uma declaração forte do amor de Deus, but if you have been paying close attention, mas se vocês prestaram bem atenção, everything is beautifully connected and connected logically. tudo é conectado de forma maravilhosa e de forma lógica. And I have shared this message with people that are not Seventh-day Adventists, Eu já compartilhei essa mensagem com pessoas que não são adventistas. and they are absolutely fascinated. E elas ficam fascinadas. The world is crying out O mundo está clamando for what we have been learning. pelo que nós estamos aprendendo. They don't have to live their life anymore. Eles não precisam mais viver a vida deles. God will give them a gift.
Deus vai dar um dom. And in that gift, E nesse dom, everything they need tudo que eles precisam for salvation, para salvação, for life's daily experiences, para experiências diárias da vida, in that gift is his son, nesse dom está o seu filho. and in that gift is himself. E nesse dom está ele próprio. And God E Deus is just waiting for us to receive it. está só esperando para nós recebermos. It's not something shameful to teach this gospel, Não é uma vergonha ensinar esse evangelho, because this gospel is more beautiful than anything else that you have ever tried to share with the people. porque esse evangelho é mais lindo do que qualquer coisa que você já tentou compartilhar com as pessoas. This is our instruction. Essa é a nossa instrução. And if we will do that, E se fizermos isso, God will provide for that work. Deus proverá para a obra. We do not need to be afraid. Não precisamos estar preocupados. When Apostle Paul was called to his ministry, Quando o apóstolo Paulo foi chamado para o seu ministério, what was his experience? qual foi a sua experiência? Galatians chapter 1 verses 15 and 16. Gálatas 1, 15 e 16. Mas quando aprouve a Deus, que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei carne e sangue. You see there at the beginning of verse 16? Vocês veem ali no início do verso 16, Where was his conversion experience? onde foi a conversão dele experimentada? In the revelation of Christ in him. Foi na revelação de Cristo nele. This is when he began an entirely new experience. E foi ali que ele começou uma experiência totalmente nova. We are praying for the outpouring of the Holy Spirit, right? Nós estamos orando pelo derramamento do Espírito Santo, certo? What is the work of the Holy Spirit? E qual é a obra do Espírito Santo? When the Holy Spirit is given to God's people, Quando o Espírito Santo é dado para o povo de Deus, what is it that his people receive? o que é que o povo recebe? And my friends, we should be daily receiving of the Holy Spirit. Meus amigos, devemos estar recebendo diariamente do Espírito Santo. Desire of Ages, page 568. Desejado de todas as nações, 568. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. This is the work of the Holy Spirit. Essa é a obra do Espírito Santo. And this is what we need. E é isso que precisamos. And the more of the Holy Spirit, E quanto mais do Espírito Santo, the more of the life of Christ. mais da vida de Cristo. Amen? Amém? Another quotation about Christ Outra declaração and sobre his unity with us. Cristo e sua união conosco. Selected messages. Mensagens escolhidas. Não está longe o tempo em que os homens queiram muito mais estreita relação com Cristo, mais a chegada à união com seu Santo Espírito do que jamais tiveram ou terão, a não ser que abandonem sua própria vontade e seu caminho, e se submetam à vontade e ao caminho de Deus. O grande pecado dos que professam ser cristãos é não abrirem o coração para receber o Espírito Santo. Quando almas anseiam por Cristo e buscam tornar-se um com Ele, então os que estão satisfeitos com a forma de piedade exclamam: tome cuidado, não vá a extremos. Now remember this quotation. Lembrem dessa declaração, Because what we need is to be one with Jesus Christ. porque o que nós precisamos é ser um com Jesus Cristo. There is no other solution for us. Não existe outra solução para nós. We don't have time to try and perfect ourselves. Não temos tempo de tentar nos aperfeiçoar. It doesn't work anyway. Não funciona de qualquer forma. We must receive Jesus Christ. Temos que receber Jesus Cristo. We must be like Paul Temos que ser como Paulo and discover his union with us
e descobrir a sua união conosco and let Him take control of our lives. e deixar Ele tomar o controle da nossa vida. But there are those who may say, I think you're going to extremes. Mas há alguns que vão dizer, acho que você está indo a extremos. My friends, there is no other solution. Meus amigos, não tem outra solução. There is no other solution. Não há outra solução. What we need is the life of Christ. O que precisamos é a vida de Cristo. And so what we want to do now is consider something. E o que queremos fazer agora é considerar uma coisa. If Christ is living in us, Se Cristo está vivendo em nós, what will our lives look like? como será a nossa vida? What will He live in us? O que é que Ele vai viver em nós? There's a beautiful text here at the end of the book of John. Há um texto muito bonito no final do livro de João. E há ainda também muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se cada uma fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Amém. You notice there Prestem atenção ali, that it says that if all of the things which Jesus did diz que se todas as coisas que Jesus fez were written down, fossem escritas, there would be no room in this earth for those books. não haveria espaço na terra. It doesn't say if all of the things which Jesus preached were written down. Não diz se todas as coisas que Jesus pregou fossem escritas. It says the things which He did. Diz as coisas que Ele fez. Good works. Boas obras. What kind of good works? Que tipo de boas obras? Let's open our Bibles and read Matthew chapter 20 verse 28. Vamos abrir nossas Bíblias, abrir em Mateus capítulo 20, verso 28, New Bible. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus Christ came to this earth to serve humanity. Jesus Cristo veio a essa terra para servir a humanidade. What has been your life until today? O que tem sido a sua vida até hoje? Have you been expecting others to serve you? Você tem esperado que outros te sirvam? Or have you been willing to serve others? Ou você tem estado disposto a servir outros? If Christ lives in you, Se Cristo vive em você, you will not wait for others to serve you. você não vai esperar que outros te sirvam. You will serve them. Você os servirá. Desire of Ages, Desejado de todas as nações, page 440. 440. O grão de trigo que conserva a própria vida não produz frutos, permanece sozinho. Cristo poderia, se preferisse, salvar-se da morte, mas fizesse-o, permaneceria só. Não poderia levar filhos e filhas a Deus. Unicamente entregando a própria vida, podia ele comunicar vida à humanidade. Só caindo no solo para morrer se poderia tornar a semente daquela vasta colheita. A grande multidão redimida para Deus dentre toda a nação e tribo e língua e povo. Only by dying could He give life. Só se ele morresse, ele poderia dar vida. Reading on in Desire of Ages. Continuando a leitura do desejado. A essa verdade liga Cristo a lição de sacrifício que todos devem aprender. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. João 12, 25. Todos quantos desejam produzir frutos como cobreiros de Cristo devem cair primeiro no solo e morrer. A vida deve ser lançada na cova da necessidade do mundo. O amor próprio, o próprio interesse devem perecer.
if we want to work for the salvation of souls, Se quisermos trabalhar para a salvação de almas, we must first fall into the ground and die. primeiro temos que cair no solo e morrer. Our life must be given Nossa vida tem que ser doada to the needs of this world. às necessidades deste mundo. We must forget ourselves, our own interests, and Temos all of que- that must die. Esquecer de nós mesmos, nossos interesses, e devemos morrer. We continue. Continuando. E a lei do sacrifício é a lei da conservação da vida. O lavrador conserva seus cereais lançando-os fora, por assim dizer. O mesmo quanto à vida humana, dar é viver. A vida que há de ser conservada é a que se dá abundantemente em serviço para Deus e o homem. Aqueles que sacrificam a existência por amor de Cristo neste mundo, conservá-la-ão para a vida eterna. To give is to live. Dar é viver. While we live for ourselves, Quando vivemos para nós mesmos, thinking only of ourselves, pensando só em nós, we will not have life. não teremos vida. The life that will be preserved A vi- is, A vida que será preservada is the life that is freely given in service to God and man. é a vida que é dada livremente para serviço de Deus e o homem. As we read a number of quotes tonight, Ao lermos várias declarações hoje, I want you to examine your life, quero que você examine a sua vida, your priorities, suas prioridades, your plans, seus planos. and I want you to compare them with God's will for you, E eu quero que você compare isso à vontade de Deus para você. with what life it is that Christ wants to live in you. Nós queremos a vida, essa vida que Cristo quer viver em você. We can read this last part here. Yeah, Aquele, the last one. it's fine. Jesus Christ Jesus Cristo came to show us what true righteousness is. veio nos mostrar o que é a verdadeira justiça. What is true righteousness? O que é a verdadeira justiça? Matthew chapter 5 verse 17. Mateus 5:17. He says that he did not come to destroy the law or the prophets, Diz que ele não veio destruir a lei ou os profetas, but to fulfill mas para cumprir the law and the prophets. a lei e os profetas. Now there was somebody who came to him, Então alguém foi para ele, a lawyer, doutor da lei, and asked him, which is the greatest commandment? e perguntou qual era o grande mandamento da Matthew lei. chapter 22 verses 35 to 40. Mateus 22, de 35 a 40. Então um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe provando, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Here Christ tells us Aqui Cristo nos diz what is the law and the prophets that he came to fulfill. qual é a lei e os profetas que ele veio cumprir. Many times we think he came to fulfill the law, those 10 commandments. Muitas vezes pensamos, ele veio cumprir a lei e os 10 mandamentos. Absolutely, he did. Absolutamente, ele veio. And the prophets, they're the prophecies. E os profetas, as profecias. But here, Mas aqui, Jesus Christ summarizes all of that Jesus resume tudo isso in just 2 laws. em só 2 leis: Love to God amor a Deus and love to our fellow human beings. e amor ao nosso próximo ser humano.
I have seen Adventists striving to keep the Ten Commandments, Eu já vi adventistas lutando para guardar os 10 mandamentos, trying to love God as well, tentando também amar a Deus. but I've seen very few Adventists striving to obey this commandment, the second. Mas eu já vi poucos adventistas lutando para guardar o segundo, esse mandamento ali, o segundo. To love our neighbor. Amar o nosso próximo. We separate ourselves from our neighbor. Nós nos separamos do nosso próximo. We look upon them as sinners. Olhamos para eles como pecadores. And so we cannot be with them or we will be contaminated. E não podemos estar com eles ou seremos contaminados. My friends, do you know that we are greater sinners than the people out there? Meus amigos, vocês sabem que nós somos maiores pecadores do que as pessoas lá fora? We are judged according to the light which we have. Porque somos julgados de acordo com a luz que temos. We have greater light than the people out there. Nós temos uma luz maior que o povo lá fora, But we are not living it. mas não estamos vivendo. The people out there have very little light. As pessoas lá fora têm muito pouca luz. And so in God's eyes, they have very little sin. Então, aos olhos de Deus também tem muito pouco pecado, In comparison with us, em comparação conosco. my friends, Meus amigos, we should be exalting others better than ourselves. nós deveríamos estar considerando os outros acima de nós mesmos, Because they are better than ourselves. porque eles são melhores que nós. And many of them, E muitos deles, if they had the light that we have, se tiverem a luz que temos, they would do it just like that. eles seguiriam assim. Two laws, my friends. Duas leis, meus amigos. Two laws. Duas leis. Let's continue reading from Desire of Ages. Vamos continuar lendo do Desejado de Todas as Nações. Em sua vida e ensinos, Cristo deu um perfeito exemplo do abnegado ministério que tem sua origem em Deus. Deus não vive para si, criando o mundo, mantendo todas as coisas, Ele está constantemente ministrando em benefício de outros. Faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus 5:45. God does not live for himself. Deus não vive para si. He is constantly ministering for others. Ele está constantemente ministrando a outros. Now, if he lives in you, E se Ele vive em você, your life will be a life of ministering to others. a sua vida será uma vida de ministrar a outros. We continue reading. Esse ideal de ministério confiou Deus a seu Filho. A Jesus foi dado pôr-se como cabeça da humanidade, para que por seu exemplo pudesse ensinar o que significa servir. Toda a sua vida esteve sob a lei do serviço, serviu a todos ajudou. Assim viveu ele a lei de Deus, e por seu exemplo mostrou como podemos obedecer a mesma. You see that last part there? Viram aquela última parte ali? His whole life was under a law of service. A sua vida toda estava sob a lei do serviço. What is the law of service? Qual é a lei do serviço? He served all, ministered to all. Ele serviu todos, ministrou a todos. Thus he lived the law of God. E assim ele viveu a lei de Deus. This, my friends, Isso, meus amigos, is true righteousness. é a verdadeira justiça. Service to others. Servir outros. This is true obedience to the Ten Commandments. Essa é a verdadeira obediência aos 10 mandamentos. And we separate ourselves from everyone else, E nós nos separamos de todos, thinking that separated from their influence,
achando que nos separando de sua influência, it'll be easier to keep the Ten Commandments. será mais fácil guardar os 10 mandamentos. Meanwhile, Enquanto isso, we could not be any further away from the possibility of keeping the law. não poderíamos estar mais distantes da possibilidade de guardar a lei. Because true righteousness Porque a verdadeira justiça is a life of service to others. é uma vida de serviço a outros. And by his example showed how we are to obey it. E pelo seu exemplo nos mostrou como obedecer. Continuing to read in Desire of Ages. Continuando a ler o desejado de todas as nações, repetidamente procurara Jesus estabelecer este princípio entre os discípulos. Quando Tiago e João pediram para ser postos em destaque, disse: Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Mateus 20, 26. Em meu reino não tem lugar o princípio de preferência ou supremacia. A grandeza única é a grandeza da humildade. A única distinção baseia-se na dedicação ao serviço dos outros. We exalt ourselves, Nós nos exaltamos and we expect others to serve us, e esperamos que os outros nos sirvam. while Jesus Christ Bem, Jesus Cristo serves us. nos serve. The only distinction A única distinção is found in devotion to the service of others. é encontrada na dedicação ao serviço aos outros. The more you have of Christ in your life, Quanto mais você tiver de Cristo na sua vida, the more humble you will be mais humilde será and the more willing to serve. e mais disposto a servir. Continuing to read. Continuando a leitura, depois, havendo lavado os pés aos discípulos, ele disse: Eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João 13:15. Nestas palavras, Cristo não somente estava ordenando a prática da hospitalidade, queria significar mais do que a lavagem dos pés dos hóspedes para tirar-lhes o pó dos caminhos. Cristo estava aí instituindo um culto. Pelo ato de nosso Senhor, esta cerimônia humilhante tornou-se uma ordenança consagrada. Devia ser observada pelos discípulos, a fim de poderem conservar sempre em mente suas lições de humildade e serviço. Let's continue reading. Vamos continuar a leitura. E isto não somente uns pelos outros. Seu campo de labor é tão vasto como era o de seu mestre. O mundo está cheio de pessoas necessitadas de nosso ministério. Os pobres, os ignorantes, os desamparados acham-se por toda parte. Aqueles que comungaram com Cristo no cenáculo sairão para servir como ele serviu. This world Esse mundo needs precisa to be loved. ser amado. This world needs to be served. Esse mundo precisa ser servido. If we are truly communing with Jesus Christ, Se estamos realmente em comunhão com Jesus Cristo, that communion is to prepare us to serve. essa comunhão é para nos preparar para servir. Continue reading. Continuando. Jesus, o que era servido por todos, veio a tornar-se servo de todos. E porque ministrou a todos, por todos há de ser novamente servido e honrado.
E os que quiserem partilhar de seus divinos atributos, participando com ele da alegria de ver almas redimidas, devem seguir-lhe o exemplo de abnegado ministério. If we want Se quisermos to be partakers of Christ's attributes, ser participantes dos atributos de Cristo, if we are really willing for Him to live His life in us, se estivermos realmente dispostos que Ele viva a sua vida em nós, we must follow His example of unselfish ministry. temos que seguir o seu exemplo de abnegado ministério. How many of us have been thinking more of ourselves than of others? Quantos de nós temos pensado mais em nós do que em outros? Thinking more of my salvation Pensando mais na minha salvação than what I can do to help others find salvation. do que o que eu posso fazer para ajudar outros a encontrarem salvação. Seventh-day Adventists, Adventistas do sétimo dia, I won't say it, your mind will finish the statement. eu não vou dizer, a sua mente vai terminar a frase. Matthew chapter 23 verse 23. Are we missing something? Mateus 23, 23, será que está faltando alguma coisa para nós? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei, juízo, misericórdia e fé. Essas coisas devíeis ter feito e não deixar as outras por fazer. We're very specific in many different areas of our religion. Somos muito específicos em tantas áreas da nossa religião. Oh yes, we pay our tithes. Sim, devolvemos o dízimo. We make sure there's no meat in our food. E nós asseguramos que não tem carne na nossa comida. Many different things we're very specific about. Muitas coisas que somos muito específicos. But Mas have we forgotten the heavier matters of the law? será que esquecemos as coisas mais importantes da lei? Judgment, O juízo, mercy, misericórdia and faith. e fé. Mercy is something we forget, right? A misericórdia é algo que esquecemos, não é? We see sinners Vemos pecadores and we condemn them. e os condenamos. Luke chapter 11 verse 42. Lucas 11, verso 43. We open that one in our scriptures in the Bible. Vamos abrir aqui na Bíblia. Lucas 11 verse 42. 11, verso 42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. We do everything else, Fazemos todas as outras coisas, but there is one thing that we have forgotten: mas tem uma coisa que nos esquecemos: the love of God. o amor de Deus. My friends, we try so hard to keep the law. Meus amigos, tentamos tanto guardar a lei. Are we not aware of what it says in Romans chapter 13 verse 10? Será que não estamos cientes do que diz Romanos 13:10, Romans 13 verse 10. que diz: o amor não faz mal ao próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. We have forgotten this. Nós nos esquecemos disso. We have focused on everything else, Focamos em todas as outras coisas, but we have forgotten that which is most important. mas esquecemos do mais importante. And not only is it the most important, E não só é o mais importante, but it is the actual fulfilling of the law. mas é o próprio cumprimento da lei. When we talk about the righteousness of Christ, Quando falamos da justiça de Cristo, how the Father lived a righteous life in Him,
como o Pai viveu uma vida justa nele. We are talking about a life filled with love for humanity. Estamos falando em uma vida cheia de amor pela humanidade. And so when we talk about the life that Christ will live in us, Então, quando nós falamos da vida que Cristo quer viver em nós, we are talking about a life full of love for our fellow human beings. estamos falando de uma vida cheia de amor pelo nosso semelhante. We're not talking about a life where we're so focused on the law, the law, the law, that we forget everyone else. Nós estamos falando de uma vida que é tão focada na lei, na lei, na lei e esquecemos dos outros. Actually, Na verdade, Jesus, when he came to this earth, Jesus, ao vir a essa terra, he forgot all about himself. ele se esqueceu dele mesmo. And he dedicated himself entirely to our salvation. E ele se dedicou inteiramente à nossa salvação. And when he lives in us, E quando ele vive em nós, my friends, he will empty us of ourselves. meus amigos, ele vai nos esvaziar de nós mesmos. And we will be filled with a desire to do anything we can for the salvation of others. E seremos cheios de um desejo de fazer tudo o que pudermos pela salvação de outros. Let's go through bit by bit Isaiah chapter 58. Então vamos ali ver Isaías 58. And let's see if we're making the same mistakes as the Pharisees today. I will put vamos- it on the board. E vamos ver se fazemos os mesmos erros que os fariseus hoje. Let's read verses 1 and 2 first. Vamos ler primeiro 1 e o 2. Clama em alta voz, não poupe. Ergue tua voz como uma trombeta e mostra ao meu povo a transgressão dele e à casa de Jacó os seus pecados. Contudo, eles me buscam diariamente e têm prazer em conhecer meus caminhos, como uma nação que fez justiça e não abandonou o estatuto do seu Deus. Eles me pedem os estatutos de justiça, eles sentem prazer em aproximar-se de Deus. Now notice here Notem aqui, in verse 2 and next in verses 3 and 4, which we will read, no verso 2 e também no 3 e 4 que vamos ler, God is talking to a nation that does righteousness. Deus está falando com uma nação que faz justiça. They even make many sacrifices for it. Fazem até muitos sacrifícios por isso. Many sufferings Muitos sofrimentos to try and please God. para tentar agradar Deus. But here, notice in verse 1, Mas prestem atenção no verso 1. show my people that all of that which they're doing is transgression. Mostra ao povo que o que eles estão fazendo é transgressão. Verses 3 and 4. Versos 3 e 4. Okay. It's in English. Let me read it here. Dizendo, Desculpa. 3 and 4, right? Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Just as I'm reading the beginning of verse 4, Ali no início do verso 4, you fast for strife and debate. diz que para contendas e debates jejuais. I can't help but think of the condition of Adventism today. E eu não consigo deixar de pensar na condição do adventismo hoje. Someone has one idea of a doctrine, interpretation. Alguém tem uma certa ideia da interpretação de uma doutrina, Someone has another one. outro tem outra, And they're fighting against each other. e ficam brigando um com o outro. I'm right. Eu estou certo. No, I'm right. Não, eu que estou. And they both say, we're in the service of God, we're Christians. E todos falam, estamos no serviço de Deus, somos cristãos. And while they're all busy fighting over all these non-essential points, E estão ali ocupados, brigando por esses pontos sem sentido.
They've forgotten the love of God. e esqueceram o amor de Deus. And all of these other forms and ceremonies and fastings and sufferings that we have as Seventh-day Adventists, E todas essas formas e cerimônias e jejuns que temos nos Adventistas do sétimo dia, God calls it transgression. que são causando transgressão. Because what is the true fulfilling of the law? Porque qual que é a verdade do cumprimento da lei? Love. Amor. And if you will study the Ten Commandments very carefully, E se você estudar os 10 mandamentos com cuidado, those first 4, os primeiros 4, yes, are very specific in respect to love to God. sim, são bem específicos em respeito ao amor a Deus. And the last 6 E os últimos 6 are very specific in respect to how to show love to our fellow human beings. são muito específicos quanto a demonstrar amor ao nosso semelhante. So I'm not replacing the law with love. Então, eu não estou substituindo a lei pelo amor. The law is love. A lei é amor. To fulfill that law E cumprir essa lei is to love. é amar. But many times we think that to love is to fulfill the law. Mas muitas vezes pensamos que amar é cumprir a lei. And so we focus on fulfilling the law E focamos em cumprir a lei instead of loving. em vez de amar. Let's read verses 5 and 6. Vamos ler os versículos 5 e 6. The fast which God has chosen for his people. O jejum que Deus escolheu para o seu povo. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Verse 5 is not the fast that God is calling for his people. Verso 5 diz que não é o jejum que Deus está esperando do povo. My friends, if we continue with the religion that we have, Meus amigos, se continuarmos com a religião que temos, which is a religion of misery, que é uma religião de miséria, because we are trying and trying and trying, and we're always under this shadow of condemnation, porque tentamos, estamos sempre debaixo dessa sombra de condenação. always working and suffering to satisfy what we think is the claims of the law, Sempre fazendo e tentando satisfazer o que nós acreditamos ser as exigências da lei. we are representing a very miserable religion to the world. Estamos representando uma religião muito miserável ao mundo. But what is God calling his people to? Mas para que Deus está chamando o seu povo? To loose the bands of wickedness, Soltar as ligaduras da impiedade, to undo the heavy burdens, desfazer os fardos pesados, let the oppressed go free, deixar o oprimido ir livre and to break every yoke. e quebrar todo jugo. What is that referring to? O que está se referindo isso? All of these restrictions of religion that we have. Todas essas restrições religiosas que temos. You have to believe this, you have to believe that. Você tem que acreditar nisso, tem que acreditar naquilo. Today, my friends, Hoje, meus amigos, nobody even knows what is the truth. ninguém nem sabe o que é a verdade. Because in every church, Porque em cada igreja, someone is trying to control the conscience of someone else. alguém está tentando controlar a consciência dos outros. Even if someone comes into the church from the world, Mesmo se alguém vem para a igreja do mundo, we think, well, now we need to tell them what they need to do. nós pensamos, bem, agora temos que dizer para essa pessoa o que fazer. Why don't we let God work in their life? Por que nós não deixamos Deus trabalhar na sua vida? We must all be able to choose freely
what God wants for us. Todos nós devemos poder escolher livremente o que Deus quer para nós. We cannot put restrictions upon people and make their salvation dependent on them doing that. Não podemos pôr restrições nas pessoas e tornar a salvação deles dependente disso. God is judge, not you. Deus é o juiz, não você. You can share with people your understanding, Você pode compartilhar com as pessoas a sua compreensão, but don't think you can tell them they're going to heaven or not. mas não acho que vocês podem dizer para a pessoa se ela vai para o céu ou não. Let us continue reading Isaiah 58. Vamos continuar lendo Isaías 58. Now verses 7 through to 9. Agora versículos 7 ao 9. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. What is God calling his people to do? O que Deus está pedindo para o seu povo fazer? To give bread to the hungry. Dar pão ao faminto. Those who are poor and have no home, Aqueles que são pobres e não têm um lar. to bring them to their house. Trazê-los para casa. When you see someone that has no clothing, Quando você vê alguém que não tem roupas, give them clothing dar roupas. and hide not from your own flesh. E não se esconder da tua própria carne. How many move to the country Quantos vão para o campo to hide from the world? para se esconder do mundo? How many cut off relations with friends and family Quantos cortam relação com amigos e família in the name of their religion? em nome de sua religião? God is saying, Deus está dizendo: do not hide from your flesh. não se esconda da sua carne. And your flesh E a sua carne is the human beings in this world. são os seres humanos nesse mundo. Jesus Christ said Jesus Cristo disse that we are the salt of the earth. que somos o sal da terra. If salt is to be of any benefit, E se o sol tiver algum benefício, it must be mixed in with the food. para isso ele tem que estar misturado com a comida. A light, a candle, Uma luz, uma vela, if it is hidden, se está escondida, it has no benefit. não tem benefício. It is to be put on a hill where everybody can be blessed by that light. Precisa ser colocado ali a luz em cima do morro para todos serem abençoados pela luz. My friends, God has given you talents. Meus amigos, Deus deu para vocês talentos. He has given you abilities. Ele deu habilidades. And He has given you life. E deu vida. Not for you, Não para você, but so that He can use those things to bless others. mas para que Ele possa usar essas coisas para abençoar outros. A simple principle. Um princípio simples. Let's imagine a tube. Vamos imaginar um tubo. And the water enters in one end and comes out on the other. E aí a água entra por um lado e sai pelo outro. But if we close one end, Mas se fecharmos um lado, the water comes in, a água entra, but then no more can come in. mas chega um ponto que não dá para entrar mais água. We pray for God's blessings, Nós oramos pelas bênçãos de Deus, but we receive only our necessities. mas recebemos apenas as nossas necessidades. Why? Por quê? Because we are not ready willing to share. Porque não estamos dispostos a compartilhar. If we are willing to share with others that which God gives us, Se estivermos dispostos a compartilhar com outros aquilo que Deus nos dá, then God will bless and bless and bless and bless.
Então Deus vai abençoar e abençoar e abençoar e abençoar. Just like that tube when both ends are open. Assim como aquele tubo que tem os dois lados abertos. The water flows. A água flui. Whatever we receive from God O que nós recebemos de Deus is for others. é para outros. We are not to think about ourselves. Não devemos pensar em nós. Jesus Christ never thought about himself. Jesus Cristo nunca pensou nele. He always thought about what he could do for us. Ele sempre pensou no que ele poderia fazer por nós. He asked blessings from his Father Ele pedia as bênçãos do seu Pai so he could bless us. para que ele pudesse nos abençoar. And he is more than just an example. E ele é mais do que só um exemplo. This is what he wants to live in us. É isso, ele quer viver em nós. Now, what does it say in verse 8? O que diz ali no verso 8? When we fulfill these conditions, Quando nós cumprimos essas condições, then our light will break forth as the morning, então a tua luz irromperá como a alva, and our health shall spring forth. e a tua cura brotará de repente. Are you sick? Do you have health problems? Você está doente, tem problemas de saúde? Maybe if you stop focusing on yourself, Talvez se ficar focando em você, God can work a miracle in your life. talvez se você não focar em você, Deus pode operar um milagre na sua vida. And then shall thy righteousness go before thee, and the glory of the Lord shall be. E Thy então reward. a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. And then shalt thou call, and the Lord shall answer. E então tu clamarás e o Senhor responderá. You feel that God's not hearing your prayers? Você acha que Deus não está ouvindo as suas orações? Maybe it's because you're not fulfilling the conditions. Talvez é porque você não está cumprindo a condição. You shall cry and say, he shall answer and say, here I am. E aí você clamará e ele dirá, aqui estou. If we stop pointing the finger at others and speaking vanity. Tem que parar de apontar o dedo para os outros e falar deles. Verses 10 and 11. Versos 10 We will need to read it from there. e 11. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. When we are willing to serve. Quando estamos dispostos a servir. When you see need, Quando você vê uma necessidade, maybe it's because God wants you to help. talvez é porque Deus quer que você ajude. You remember the story of the Good Samaritan? Lembra da história do bom samaritano? Are you a Pharisee or a Levite? Você é um fariseu ou um levita? No, they're not of my religion. Não, ele não é da minha religião. They're not Adventist. I'm not going to help them. Não é adventista, não vou ajudar. Which of those three had the Spirit of Jesus Christ? Qual dos três teve o Espírito de Cristo? The Samaritan. Samaritano. The one who wasn't an Adventist. Aquele que não era um adventista. What is Qual é? the loud cry? O que é o alto clamor? We're just going to finish our contemplation now Vamos terminar agora essa contemplação. with a few paragraphs from the last chapter of the book, Christ Object Lessons. Com alguns parágrafos do livro Parábolas de Jesus.
And I want to encourage every single one of you, E eu quero encorajar a cada um de vocês and those who are connecting through the internet, e aqueles conectados pela internet, that when you have some quiet time, que quando você tiver um tempo a sós, quieto, read the last chapter of Christ's Object Lessons. leia o último capítulo de Parábolas de Jesus. Please read it, because there is the work that God is calling His people to do. Por favor, leiam, porque lá está a obra que Deus está chamando o seu povo a fazer. And our time is nearly gone, and so we're just going to read a few paragraphs. Então, nosso tempo quase acabou, então vamos só ler alguns parágrafos. A vinda do esposo foi à meia-noite, a hora mais tenebrosa. Assim, a vinda de Cristo será no período mais tenebroso da história deste mundo. Para o povo de Deus será uma noite de prova, noite de lamentação, noite de perseguição por causa da verdade. Mas nessa noite de trevas brilhará a luz de Deus. Seguimos. Fez que das trevas resplandecesse a luz, 2 Coríntios 4:6. Quando a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 2, 3. Também na noite das trevas espirituais, a palavra de Deus diz: haja luz. A seu povo diz ele: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60, 1. This is what God is calling us through the messages of these last few days. É para isso que Deus está nos chamando, a mensagem dos últimos dias. Arise, shine. Levanta-te, brilha. This world is in darkness. Esse mundo está em trevas. It needs a message of hope. Precisa de uma mensagem de esperança. Continuing. Continuando. Eis, diz a Escritura, que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Isaías 60, 2. What is the glory of God? Qual é a glória de Deus? I believe we've studied that before. Acredito que já estudamos isso antes. It is His character. É o caráter dele. God's glory is His character. O caráter de Deus, a glória de Deus é o seu caráter. You remember when Moses said, "Show me thy glory." Lembram quando Moisés falou, me mostra a tua glória? And God said to him, E Deus falou para ele, I will declare my name unto you. eu vou declarar o meu nome a ti. His character is His glory. O seu caráter é a sua glória. And we are to arise and shine E temos que nos levantar e brilhar, because God's glory is seen upon us. porque a glória de Deus é vista sobre nós. His character is manifested in our lives. O seu caráter é manifestado na nossa vida. What is the darkness in this world? Qual é as trevas desse mundo? A escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. Os homens estão perdendo o conhecimento de seu caráter. Este tem sido mal compreendido e mal interpretado. This is so true. Isso é tão verdadeiro. And this is the root cause of all of this world's problems. E essa é a causa raiz, é a raiz do problema de todo mundo. People are afraid of God. As pessoas têm medo de Deus, They don't trust Him. não confiam nele, They don't even want to believe in Him não querem nem crer nele, because He's being misrepresented to this world. porque ele tem sido mal representado ao mundo. And so God is looking for a people Então Deus está procurando um povo who will reveal His true character to the world. para revelar o seu verdadeiro caráter ao mundo. We continue reading. E continuamos lendo. Neste tempo deve ser proclamada uma mensagem de Deus, uma mensagem de influência iluminante e capacidade salvadora. O caráter de Deus deve tornar-se notório.
deve ser difundida nas trevas do mundo a luz de sua glória, a luz de sua benignidade, misericórdia e verdade. We continue. Esta é a obra esboçada pelo profeta Isaías nas palavras: Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. We are to say what? Devemos dizer o quê? Behold your God. Eis o vosso Deus. Where? Onde? In our lives. Na nossa vida. So that when the people of this world are looking at us, Então, quando as pessoas do mundo olham para nós, they do not see us, não veem a nós, they see God. veem Deus. And who is God? E quem é Deus? God is love. Deus é amor. What is that last message of mercy to be given to the world? Qual é essa última mensagem de misericórdia para ser dada ao mundo? Next paragraph. Próximo parágrafo. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória, revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. What is the loud cry? Qual é o alto clamor? What is that last message of mercy? O que é essa última mensagem de misericórdia? A revelation of God's character of love. É a revelação do caráter de Deus, de amor. Where? Quando? In His people. Onde? No seu povo. Do you have a testimony? Você tem um testemunho? Can you share with others what God has done for you? Você pode compartilhar com outros o que Deus tem feito por você? Next paragraph. Próximo parágrafo. Cristo, o resplendor da glória do Pai, veio ao mundo como sua luz. Veio representar Deus aos homens, e dele está escrito que foi ungido com o Espírito Santo e com virtude, e andou fazendo o bem. Atos dos Apóstolos 10:38. Esta foi a obra de quem carregou os discípulos. Vós sois a luz do mundo, disse ele. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Now let's just read a small portion more. Vamos ler só mais uma pequena parte. I'm not going to do all of the study for you. Eu não vou fazer tudo por vocês, todo o estudo por vocês. I want you to read this chapter for yourselves. Eu quero que vocês leiam esse capítulo por si mesmos. Toda pessoa tem o privilégio de ser um conduto vivo, pelo qual Deus pode comunicar ao mundo os tesouros de sua graça, as insondáveis riquezas de Cristo. Nada há que Cristo mais deseje do que agentes que representem ao mundo seu espírito e caráter. Não há nada de que o mundo mais necessite que da manifestação do amor do Salvador mediante a humanidade. This is God's priority. Essa é a prioridade de Deus. This is what He wants more than anything else. É isso que Ele quer mais do que tudo. Someone who will let Him reveal Himself through them. Alguém que deixará Ele se revelar através de si. Do you want to keep on living your lonely, self-centered life? Você quer continuar vivendo sua vida solitária, centrada no eu? Or do you want God to use you? Ou você quer que Deus te use?
It may be possible, my friends, Talvez é possível, meus amigos, that you need to get back on your knees que você precise voltar a ficar de joelhos and ask God if you are living according to His will for you. e perguntar a Deus se você está vivendo de acordo com a sua vontade. You need to examine your hearts. Precisam examinar o coração. Are you working for your salvation, Você está trabalhando pela sua salvação or are you working for the salvation of others? ou está trabalhando pela salvação dos outros? Are you doing your own works, Você está fazendo as suas próprias obras or is Christ living in you? ou Cristo está vivendo em você? If Christ is living in you, Se Cristo está vivendo em você, you will be willing to make any sacrifice, você estará disposto a fazer qualquer sacrifício, willing to change any plan disposto a mudar qualquer plano and any situation which you may presently have. e qualquer situação que talvez você tenha agora na vida. There is nothing, what does it say? It says there is nothing that Christ desires so much Não há nada que Cristo deseje tanto who will represent to the world His spirit and character. que nós representemos ao mundo o seu espírito e caráter. There is nothing that the world needs so much Não há nada que o mundo tanto precise as the manifestation through humanity of the Savior's love. que a manifestação por meio da humanidade do amor do Salvador. One more statement from that book. Mais uma declaração desse livro. Mas ninguém pode dar aquilo que não possui. The world needs Christ. O mundo precisa de Cristo. The world needs to experience God's love. O mundo precisa experimentar o amor de Deus. Do you have that? Você tem isso? Until you have that, Até que você tenha isso, can God use you? será que Deus pode te usar? Let God break your hearts, my friend. Deixem Deus quebrantar o seu coração, meus amigos. Whatever plans you have made for yourselves, Quaisquer que sejam os planos que você fez para você mesmo, let them go. deixem de lado. Because whatever God has planned for your life, Porque o que quer que seja que Deus planejou para a sua vida, it is the best for you. é o melhor para você. And when you are walking in God's will, E quando você está andando na vontade de Deus, you will have a joy and peace. você terá alegria e paz. Now, Agora, many of you are in confusion and fear, muitos de vocês podem estar em confusão e medo, running, fugindo, hiding. se escondendo. Why? Por quê? Because you do not trust God. Porque você não confia em Deus. That's why. É por isso. But God Mas Deus has a plan for your life. tem um plano para a sua vida. And if you will accept His plan for you, E se você aceitar o plano dele para você, even if it means everything needs to change, mesmo que isso signifique que tudo tenha que mudar, don't think it's a disaster. não pense que é um desastre. What God has for you O que Deus tem para is você something incredible. é algo incrível. And don't think that until this point you have made a big mistake. E não pense que até agora você cometeu um erro muito grande. Don't punish yourself. Não fique se punindo. Many times we're ignorant of what God is calling for us to do. Muitas vezes somos ignorantes a respeito do que Deus está nos chamando para fazer. And God knows that. E Deus sabe disso. So keep praying Então continue orando and keep asking God to guide you into His will. e continua pedindo que Deus te guie segundo a sua vontade. I just want to share one statement from Elliot Wagner. Eu só quero compartilhar uma declaração de Elliot Wagner. It's not there.
The man who will be saved O homem que quiser ser salvo forgets all about himself being saved. esquece completamente dele próprio ser salvo. He loses sight of self in caring for others. Ele perde de vista o eu ao cuidar dos outros. My friends, if you are worried about your salvation, Meus amigos, se você está preocupado com a sua salvação, get busy working for the salvation of others. se ocupe então trabalhando pela salvação do próximo. And while you are busy working for the salvation of others, Enquanto você está ocupado trabalhando pela salvação do próximo, God will be working to save you. Deus estará operando a sua salvação. Your salvation is His problem. Your salvation is His problem. A sua salvação é problema dele, But our work mas a nossa, is to say, God, o nosso trabalho é dizer: Deus, please use me to help others to know you. por favor, me usa para ajudar outros a te conhecerem. I want others to experience your love through me, Eu quero que outros experimentem o teu amor através de mim, so that when they see me, para que quando eles olhem para mim, they don't see me, não me vejam, they see you. mas vejam a ti. When they are talking with me, Quando estiverem falando comigo, they are talking with you. estejam falando contigo. Don't let me speak my own words. Don't let me do my own works. Não me deixa falar as minhas próprias palavras e nem fazer as minhas próprias obras. Please, Lord, Por favor, Senhor, use me me usa so that others can know how much you love them. para que outros saibam o quanto tu os amas. May we make this my prayer. E essa é a minha oração. And shall we bow upon our knees one more time? E vamos nos colocar de joelhos mais uma vez. Our loving Father in heaven, Nosso querido Pai Celestial, you are so gentle with us. és tão gentil conosco. You could come screaming at us Podes vir gritando para nós and telling us everything that we've done wrong, all of our bad decisions. e poderia nos falar tudo o que fizemos de errado, todas as nossas más decisões. But Father, you know that we couldn't handle that. Mas, Pai, sabes que nós não conseguiríamos lidar com isso. You're coming to us very gently, Estás vindo a nós tão gentilmente. although it may still be hard, E mesmo assim pode ser ainda difícil, because we have been taught to think of ourselves. porque nós fomos ensinados a pensar em nós mesmos. We have been taught to think of our own salvation. Fomos ensinados a pensar na nossa própria salvação. And we have forgotten Esquecemos the life of Christ, a vida de Cristo, who never thought of himself, que nunca pensou em si mesmo, but did everything he possibly could mas fez tudo o que ele podia so that others could share with him in his glory. para que outros pudessem partilhar com ele de sua glória. Heavenly Father, Pai Celestial, we give ourselves to you this night. nós nos entregamos a Ti nesta noite. We confess that our priorities have been wrong. Confessamos que as prioridades nossas têm sido erradas. Help us to work out our situations in life, Ajuda-nos a resolver as situações na vida, our situations in our hearts, situações no nosso coração, because we want you to use us. porque assim não consegues nos usar. We don't want to live a selfish life, Não queremos viver uma vida egoísta, but your will is not clear for us. mas a Tua vontade não é clara para nós. We just, until now, doing the best that we can with the light that we had. Estamos fazendo o melhor que podemos com a luz que temos. Help us not to become discouraged, Father, Ajuda-nos a não nos desviar, Senhor, because with you all things work together for good. porque contigo todas as coisas operam para o bem.
Many times we look at decisions we make and we see a terrible mistake. Muitas vezes olhamos para nossas decisões e cometemos um erro terrível. But you are smiling Mas está sorrindo, because you see that not as a mistake, porque não vês isso como um erro, but as a learning experience. mas como um aprendizado. And we thank you for that, Father. E te agradecemos por isso, Senhor. Thank you for the experiences that you permit us to make. Obrigado pelas experiências que tens nos conduzido. But help us to study more for ourselves Mas ajuda-nos a estudar mais por nós mesmos and not just follow the counsels and advice of other human beings. e não somente seguir os conselhos de outras pessoas humanas, But that we will ask you more and more if it is your will or not. mas que possamos perguntar mais a Ti se é ou não da Sua vontade. But even more than that, Father, Mas mais ainda, Pai, work in us that which is right, opera em nós aquilo que é certo, to will and to do. o querer e o efetuar. And if we ask you to do that, E se te pedimos para fazer isso, and we come to a point in the road, chegarmos a um ponto na caminhada, and we go one way, vamos para um lado and it doesn't look good, e não parece nada bom, help us to believe that you did answer our prayer. ajuda-nos a crer que respondeste a nossa oração. In us, you chose that way, Em nós escolhestes esse caminho and you know what you're doing. e sabes o que estás fazendo. But help us, Father, in all things, Mas ajuda-nos, Pai, em todas as coisas, to think more of others. pensar mais nos outros. Yes, if we have children, Sim, se temos filhos, they must be first. eles precisam vir primeiro. But help us to remember Mas ajuda-nos a lembrar that we are to train our children to be a blessing in society, que devemos treinar nossos filhos para ser uma bênção na sociedade, because we are to be a blessing in this earth. porque temos que ser uma bênção nesta terra. Teach us, Father, Ensina-nos, Pai, how we may be the salt of this earth, como podemos ser o sal desta terra, how we may be as a light on a hill, como podemos ser como uma luz em cima de um morro, that instead of being repulsed by us, que ao invés de sermos repelidos, the people will be attracted. as pessoas, em vez de serem repelidas por nós, sejam atraídas. Help us to experience your love, Ajuda-nos a experimentar o Teu amor, so that we may para que possamos be able to share that with others. compartilhar isso com outros. Please fulfill the purpose that you have for our lives. Por favor, cumpra o propósito que tens para a nossa vida. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Bom, Deus, uma vez mais foi bondoso conosco, trazendo uma mensagem de edificação para o seu povo, para a sua igreja, e que esta mesma mensagem possa nos dar força para que elas não só nos mova a estar de pé, mas marchar também nessa direção, né? Agradecemos também por aqueles que nos acompanham desde seus lares. Tem sido uma bênção poder estarmos constantemente em contato por esse meio. Novamente reitero para aqueles que ainda não fizeram a sua inscrição, se for do desejo de vocês estarem conosco aqui em dezembro, vamos ter o nosso congresso em dezembro, outro agora em fevereiro do ano que vem e também em abril. Todos vocês que estão aqui são os nossos convidados especiais e vocês que nos acompanham dos seus lares também. Assim que despeço o pessoal de casa e também despeço os que estão aqui e nos encontramos aqui neste mesmo local amanhã, no primeiro horário, 5h50, e depois, a partir das 8 horas, que vamos dar continuidade na parte final do nosso congresso. IAG, juntos avançaremos.